Ora bem, ele diz-me o seguinte: seja G a função de domínio entre zero fechado e π fechado definida por G de x igual a 2 seno de x mais seno ao quadrado de x. Seja R a reta tangente ao gráfico da função G que tem declive máximo, determina o declive da reta R. Ok, apresenta a sua resposta na forma de A raiz de B sobre C, com A, B e C números naturais. Ok, bem, basicamente aqui uma coisa muito importante é a interpretação daquilo que nos estão a dizer aqui, que ele diz-nos aqui que seja R a reta tangente ao gráfico da função G que tem declive máximo. Então, se tem declive máximo, para descobrirmos aonde é que ele tem declive máximo, ao fim e ao cabo, vamos ter que fazer a derivada da derivada. Portanto, vamos ter que derivar a primeira, isto é, fazer a primeira derivada desta expressão do G de x e depois vamos ter que voltar a derivar esta expressão. Porquê? Porque para descobrirmos o declive máximo, vamos estudar a derivada da primeira derivada para saber onde é que ela é máxima ou mínima. Portanto, e depois, obviamente, vai nos interessar é a parte onde está, onde o declive é máximo, que é aquilo que nos estão a pedir aqui no enunciado. Portanto, então, basicamente, a primeira coisa logo aqui a fazer, quando nos fazem antes de tudo em declive, é realizar logo a primeira derivada da nossa expressão. Portanto, isso teríamos que fazer de qualquer forma. Portanto, 2 seno de x mais seno ao quadrado de x a derivar. Ok, a derivada desta parte que estava aqui, portanto, temos aqui uma multiplicação, uma constante a multiplicar pelo seno de x, então seria a derivada do primeiro a multiplicar pelo segundo, mais o primeiro a multiplicar pela derivada do segundo, mais a derivada da outra parte, portanto, seria a derivada do seno de x ao quadrado, portanto, ao fim e ao cabo. Ok, então, derivada de 2, como é uma constante, anula logo isto tudo. Esta parte que estava aqui ficaríamos com 2 cosseno de x, porque a derivada de seno de x é cosseno de x. Mais, agora, temos aqui um expoente, então este expoente passa para a frente e vamos colocar aqui, portanto, seno de x apenas, pronto, a multiplicar pela derivada do seno de x. Portanto, isto era a derivada do expoente. Portanto, basicamente, agora ficaríamos aqui com 2 cosseno de x mais 2 seno de x e esta derivada do seno de x vai-nos dar cosseno de x. Ok, agora podemos simplificar aqui esta expressão antes de fazermos a segunda derivada. Podemos e devemos. Temos aqui 2 seno de x cosseno de x e nós já aprendemos que isto era a mesma coisa que termos o seno de 2x. Ok, a partir daqui, o que é que eu posso fazer? Agora, posso fazer o seguinte. Então, agora vou agarrar nisto e vou realizar aqui a minha segunda derivada. Portanto, esta expressão aqui era a minha primeira derivada. Agora vamos passar aqui à segunda derivada. E a segunda derivada seria, portanto, derivar a primeira derivada, obviamente. Portanto, vamos colocar esta expressão toda que estava aqui seno de 2x, 2 cosseno de x mais seno de 2x, linha. Agora, a derivada desta parte estava aqui, portanto, 2 cosseno de x, linha, mais seno de 2x, e depois aqui, linha. Ok, isto que estava aqui, 2 cosseno de x, linha, então poríamos 2, linha, cosseno de x, mais 2 cosseno de x, linha. Agora, mais a derivada de seno de 2x. Ok, a derivada de seno de 2x, então agora aqui ficaríamos com 2x a derivar, e sendo a derivada de seno de 2x, ficaríamos com cosseno de 2x. Ok, esta parte que aqui estava, 2' multiplicar por isto desapareceria, obviamente. Não é? Pronto. Agora aqui a derivada do cosseno de x passa a seno de x, mas temos que colocar um menos, porque a derivada do cosseno de x é menos seno de x. Então ficaríamos com menos 2 seno de x. Aqui, derivada de 2x daria 2 e a multiplicar por cosseno de 2x. Ok, então, ao fim e ao cabo, agora aqui, o que é que a gente ficamos aqui com isto? Então ficaríamos com, passando, agora podíamos até agarrar nesta expressão e passar isto tudo, podíamos e devíamos, porque vamos ter que encontrar os zeros desta expressão. Então vamos ter que simplificar principalmente este cosseno de 2x. Então vamos ficar aqui com menos 2 seno de x mais 2 e ter cosseno de 2x é o mesmo do que se nós tivéssemos. Portanto, seno, aliás, vamos colocar aqui cosseno ao quadrado de x menos seno ao quadrado de x.
Pronto. E esta parte que aqui está, agora ficaríamos com menos 2, portanto, menos 2 seno de x, mais o 2 multiplica aqui, ficaríamos com 2 cosseno ao quadrado de x, menos 2 seno ao quadrado de x. Ok, então, basicamente, se nós olharmos aqui atentamente, temos aqui uma espécie de um intruso, que é este cosseno ao quadrado de x. Então, temos que ter em conta a forma fundamental da trigonometria, que diz-nos o quê? Diz-nos que isto é, seno ao quadrado de x, mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. A partir daí, o que nós vamos realizar é o seguinte, é uma substituição, portanto eu posso afirmar que 2 seno de x mais 2, e onde está o cosseno ao quadrado de x, posso afirmar que é igual a ter 1 menos seno ao quadrado de x, e agora passando aqui o resto do que já cá estava aqui da expressão da derivada, da segunda derivada. Menos 2 seno de x, e agora fazendo aqui as multiplicações, portanto dava mais 2, menos 2 seno ao quadrado de x, menos 2 seno ao quadrado de x. Aqui, agora, se vocês repararem, isto vai-nos dar aqui uma equação de segundo grau. Então vamos colocar isto já na forma canónica. Então vamos obter aqui menos 4 seno ao quadrado de x, menos 2 seno de x, mais 2. Agora, bem, já tenho aqui a segunda derivada, portanto agora vou ter que passar para o quadro. Mas antes de passar para o quadro, vou ter que fazer aqui um cálculo auxiliar. E esse cálculo auxiliar basicamente baseia-se em encontrar os zeros desta segunda derivada. Então, os zeros desta segunda derivada, basicamente, agora obriga-nos a igualar a expressão que nós obtivemos como segunda derivada, portanto, para obtermos aqui os zeros. Portanto, menos 2 seno de x, portanto, menos 4 seno de x ao quadrado, menos 2 seno de x mais 2, igual a 0. Agora, bem, podemos fazer aqui uma mudança de variável. Podíamos dizer que o y era igual a seno de x, portanto, que é o mais usual, para ser mais fácil até interpretarmos. Então, podíamos dizer agora que isto ficaríamos com menos 4y ao quadrado, menos 2y, mais 2, igual a 0. Indo aqui à calculadora, facilmente eu vou obter os meus valores. O meu y vai ser igual a menos 1, ou y igual, salvo erro, deixa-me só confirmar aqui, vai ser, portanto, indo aqui à calculadora, isto vai ser menos 1, ou y igual a 1 sobre 2. Mas na realidade, não posso continuar aqui com o y, porque o y é o meu seno de x, que vai ser igual a menos 1, ou seno de x, igual a 1 sobre 2. Bem, agora, vamos ter que realizar aqui as equações trigonométricas, não é? Portanto, este seno de x igual a menos 1 é um caso particular. Então, este aqui é mais fácil, mais acessível logo fazermos logo aqui inicialmente. Então, é um pouco intuitivo. Portanto, seno de x igual a menos 1. Aonde é que o seno de x vai ao menos 1? Exatamente aqui em cima. Então quer dizer que para ele continuar sempre a valer menos 1, que ele vai ter que partir daqui, depois vai ter que vir aqui, e depois vai ter que vir aqui, e por aí fora. Então eu posso afirmar que seno x igual a menos 1 é o mesmo se eu tivesse x igual a menos π sobre 2 mais 2kπ, que é uma volta completa. Ou, agora vamos tratar desta parte. Agora vamos perguntar ao seno quando é que ele vale 1 sobre 2. O seno vale 1 sobre 2 quando ele é π sobre 6. Então, isto podemos até afirmar aqui, podemos até escrever que seno x era igual a seno de π sobre 6. Pronto, e poríamos aqui x igual a π sobre 6 mais 2kπ, ou x igual a π menos π sobre 6, portanto era a parte da equação trigonométrica do seno, 2kπ, de k pertencente a z. Isto ficou aqui um pouco aqui em cima desta parte, fechamos aqui os parênteses, aqui, e podíamos afirmar isto que estava aqui. Agora, ali podemos simplificar ali aquela parte, portanto vamos colocar aqui mais 2 menos π sobre 2 mais 2kπ. Pronto. Ou então, para economizar aqui algum tempo, para o vídeo não ficar demasiado longo, podemos substituir logo este π menos π sobre 6 por 5π sobre 6.
Pronto, acho que é fácil até de concluir. Portanto, iríamos passar tudo igual e depois só iríamos tirar esta conclusão. Portanto, era a mesma coisa que se tivéssemos logo ali 5π sobre 6. A partir deste momento, vamos aqui ao cálculo auxiliar. Porquê? Porque eu preciso de descobrir quais são os valores do meu k, para eu descobrir realmente quais são os valores que o k pode valer, de forma a descobrir os zeros da minha função, da minha segunda derivada. Então vamos enquadrar isto, segundo aquele intervalo que ali estava, 2kπ, intervalo esse que dizia que cá em cima, se nós viermos aqui calmamente aqui em cima, verificamos que o domínio dele, portanto, é entre 0 fechado e π fechado. Então, a partir daqui vamos enquadrar cada uma destas expressões, vamos dizer que ele vai ser menor ou igual a π e maior ou igual a 0. E agora, realizando estas operações todas estão aqui, portanto, eu aconselho a verificar os vídeos do 11º ano em relação às equações trigonométricas, em que aparecem lá vídeos exatamente com isto resolvido e mais bem explicado. Portanto, agora acelerando aqui um pouco aqui o processo, passando este para o outro membro, ficaríamos ali com aqui com 1/4, porque os π's iriam desaparecer, sinal de equivalente sempre aqui a acompanhar. Agora aqui poríamos, portanto, o 1 menos mais 1 sobre 2, porque ele muda de membro, ficava positivo, a dividir por 2 daria 3/4. Ok, vamos pôr aqui 3/4. Ok, se nós verificarmos atentamente aqui, não temos nenhum número inteiro, porque o k só pode ser substituído por números inteiros. E dentro deste intervalo ele é maior que 0 e menor do que 1. Então não existem números inteiros. Então vamos avançar para a outra parte, que era π sobre 6, mais 2kπ, vamos fazer o mesmo raciocínio, portanto menor ou igual a π e maior ou igual a 0. Agora colocávamos logo aqui os k's, enquadrávamos isto vamos obter, portanto, menos 1 sobre 6 a dividir por 2 vai-nos dar menos 1 sobre 12. Pronto. Agora, aqui, passando isto para o outro lado, 1 menos 1 sobre 6 vai-nos dar, portanto, 1 menos 1 sobre 6 vai-nos dar 5 sextos, a dividir por 2, 5 sobre 12. Pronto, ao fim e ao cabo aqui o único número inteiro seria o 0, porque ele não chega a menos 1, nem chega a 1, mas um é negativo, o outro é positivo, então seria o 0. E agora a mesma coisa vamos realizar aqui com 5π sobre 6 mais 2kπ. E vamos ficar com menor ou igual a π e maior ou igual a 0. E agora vamos ficar com k, maior ou igual, menor ou igual, e sinal aqui de equivalente. E vamos pôr ali, portanto, passando para o outro lado, menos 5 sobre 12, e passando para o outro lado, 1 menos 5 sobre 6. Pronto, e a dividir por 2 daria 12. Portanto, 1 sobre 12. Pronto. E agora aqui, k igual a 0. Ok, então poríamos aqui k igual a 0, e isto vamos ficar aqui com x igual a π sobre 6, ou x igual a 5π sobre 6. Pronto. A partir deste momento, aqui já estamos em condições de colocar isto tudo no quadro, que já temos aqui os nossos zeros. Portanto, agora vamos colocar aqui o quadro aqui com algum cuidado, para isto ficar aqui direito. Aqui poríamos o g2', que era a segunda derivada de g, e aqui a primeira derivada de g, em ordem a x. Portanto, o intervalo aqui começa aqui a 0. O outro 0 seria π sobre 6. Portanto, π sobre 6. E aqui o 5π sobre 6. 5π sobre 6. E aqui vamos fechar esta parte aqui no π. Ok. A partir deste momento, o que nós vamos fazer aqui agora vai ser o seguinte. Aqui este vai ficar 0, este vai ficar 0. Nós, se agora agarrássemos na segunda derivada e substituíssemos por 0, isto vai dar 2. E aqui vai dar 2, como seria fácil se vocês substituíssem lá em cima pela expressão. Iria dar aqui exatamente estes valores. Não querendo calcular isto para o vídeo não se tornar demasiado longo. Agora, o que nós podemos fazer aqui, vamos pôr aqui o 6 aqui como deve ser. E agora podemos vir aqui à nossa calculadora, aqui ao gráfico, e vamos verificar aquilo, portanto, vamos desenhar aqui a expressão aqui da nossa segunda derivada, que não é nada mais nem nada menos do que aquela expressão que está ali. Portanto, seria menos 4, abrir parênteses, de seno de x ao quadrado, portanto, seno x, fechar parênteses ao quadrado, e depois ali menos 2 seno x e mais 2. Então, isto vai nos dar aqui uma parábola,
E depois vamos aqui também outra coisa, temos que ver o intervalo, portanto vamos à janela, a máquina tem que estar em radianos e colocamos o x mínimo como 0 e o x máximo como π. Neste caso, π. Podia ser outro intervalo, mas neste caso era de 0 a π. Então facilmente nós verificamos aqui que vai-nos dar qualquer coisa assim deste género, uma espécie de uma parábola, em que este 0 aqui seria π sobre 6, este aqui 5π sobre 6, entre eles é negativo, fora deles positivo. Portanto, positivo, negativo, positivo. Então quer dizer que subia, descia, subia. Aqui vai-nos dar um mínimo, aqui vai-nos dar, não, peço desculpa, aqui vai-nos dar um máximo, assim sim, aqui vai-nos dar um mínimo, e aqui volta-nos a dar um máximo. Aqui seria um mínimo, nesta parte. Então, se nós verificamos, temos aqui dois valores máximos. Então vamos agarrar na primeira derivada e vamos ver em qual deles é que o declive seria maior. Se era em g' de π sobre 6 ou em g' de π. E aquele que for o maior valor é aquele que seria o declive máximo. Portanto, basicamente, agora vamos verificar aqui. Então, g' de π sobre 6, portanto, vamos aqui à nossa expressão, que era 2 cosseno de x de seno de 2x, que é a primeira derivada, salvo erro. Vamos verificar aqui para ver se não nos enganamos. Exatamente. Então, poríamos 2 cosseno de π sobre 6, agora mais seno de 2π sobre 6. Ok, pronto. Então ficaríamos aqui com isto, exatamente, está certo. Agora, esta parte, cosseno de π sobre 6, isto vai-nos dar raiz de 3 sobre 2. Então poríamos aqui 2 de raiz de 3 sobre 2. Seno de 2π sobre 6 era a mesma coisa que termos aqui seno de π sobre 3. E seno de π sobre 3 vai-nos dar também raiz de 3 sobre 2. Ok, estes dois aqui cortam, simplificando esta parte aqui, e vamos ficar com raiz de 3 mais raiz de 3 sobre 2. 2 mais 1 daria 3, 3 raiz de 3 sobre 2. Ok, agora, g' de π. G' de π, vamos fazer o mesmo raciocínio, então poríamos 2 cosseno de π, a expressão seria a mesma, só substituindo apenas o x por π, neste caso, e seno de π. Ok, então aqui vamos ficar aqui com cosseno de π daria menos 1, então vamos ficar com 2 a multiplicar por menos 1, e seno de π vai dar exatamente 0. Então vamos obter aqui menos 2. Ok, então obrigatoriamente, isto é, obrigatoriamente não, facilmente, vamos já dizer assim, facilmente nós verificamos que aonde é que esta função tem o declive, portanto, máximo. Isto é, onde é que a reta R tangente ao gráfico de G tem declive máximo. Vai ter declive máximo quando o x é igual a π sobre 6. E o nosso resultado, portanto, quando ele nos pede ali a de raiz de b sobre c, era exatamente o 3 raiz de 3 sobre 2. Portanto, eu posso concluir que, basicamente, a pergunta que nos estão aqui a fazer era determina o declive da reta R. Então, o declive da reta R é de 3 raiz de 3 sobre 2.